Então, vamos começar o módulo 11 da frente 3, que vamos falar sobre estudo das variações do gráfico e estudo das variações do período e do gráfico das funções trigonométricas, tá? Para isso, nós vamos rever os gráficos da função trigonométrica e depois essa teoria antes de começarmos a fazer os exercícios. Muito bom. Então, olha lá. Nós vamos ver a função seno e a função cosseno, tá? Toda vez que eu tenho tanto a função seno quanto a função cosseno, ela é representada por f de x igual a seno x. Ou f de x é igual a cosseno x. Muito bem. Sabendo disso, vamos rever, tá? O gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno, tá? Bom, então quem que eu utilizo para a função seno? Eu utilizo os pontos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Então, lá pelo ciclo trigonométrico, eu sei que a função seno é o que é responsável, o eixo y que é responsável. E ele varia, né? Eu sei que meu ciclo trigonométrico é 1, 1, menos 1 e menos 1, porque o raio dele é unitário. Então, eu já sei que, só para a gente lembrar, se o arco cai no eixo rosa, ele vale 1 e menos 1, se não, 0, não é isso? Então, ó, seno de 0 é 0, seno de 90, ou π sobre 2, é 1, seno de 180, ou π, é 0, seno de 270, ou 3π sobre 2, é menos 1, e seno de 2π é 0, tá? Então, é isso que nós temos os valores. Então, ó, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Então, eu tenho aqui, observem bem o gráfico da função seno, tá? A gente fala sempre que é o S do seno, tá? É um S meio esquisitão, né? Mas se eu virar a minha folha assim, parece que é um S. Muito bem. Qual que é o período, só para a gente relembrar? O período, vocês vão perceber que a função seno, ela é periódica, ela vai repetir essa curva, tá? Ela começa no 0 e termina no 2π. Depois ela começa no 2π e termina no 4π. No 4π até 8π e assim sucessivamente. Então, o período da minha função seno é 2π, sempre. E a imagem, eu sei que a imagem está relacionada com o eixo y, tá? Então, o que eu usei do eixo y? O intervalo de menos 1 a 1, como já vimos anteriormente, de menos 1 a 1, tá? Ou a imagem, ele aparece assim, ó, y pertence aos reais, tal que y é intervalo de menos 1 a 1, tá? Ou assim, ou assim. A função cosseno. A função cosseno, o eixo responsável pela função cosseno, eu sei que é o eixo x, tá? Aqui, ó, o eixo x. E eu sei que ele tem o raio unitário, 1, 1, menos 1 e menos 1, tá? Como vocês já vimos isso antes, né? Quando o cosseno bate no eixo amarelo ou verde, que é isso aí? Ele vale 1 e menos 1. Quando não cai nesse eixo, vale 0. Então, ó, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 270 é 0. E cosseno de 360 é 1. Dando os pontos, ó.
eu usei o mesmo valor, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, para x0, cosseno de 0 é 1. Para x, π sobre 2 é 0. Para π é menos 1. 3π sobre 2, 0, tá? E 2π é 1. Então, o gráfico da minha função cosseno, a gente comenta que ele aparece ser um U ou um V, né? Então, olha, a diferença bem de um para o outro, porque muitas vezes o exercício aparece apenas o gráfico e você tem que determinar a função. Então, pela curva, você sabe que é seno ou cosseno, tá? Bom, então, da mesma forma, qual é o período da função cosseno? Igualzinho o do seno. E qual é a imagem? A imagem é o que eu utilizei para o y. Então, é um intervalo de menos 1 a 1, tá? Sabendo disso, eu tenho que lembrar muito bem isso para estudar as variações do gráfico e do período das funções trigonométricas, tá? Então, agora vai ser um por um. Ah, é teoria? É teoria, mas é importante, tá? Então, vamos lá. Quando a nova função, que eu vou chamar de g, tá? Ela aparece assim, ó, k mais fx, correto? Eu vou dar um exemplo para vocês já na aula. K é g de x, que é a nova função, é igual a k mais f de x. O que acontece com o período? O período novo vai ser igual ao período velho. Ou seja, o período novo vai ser igual ao período antigo da função. No caso, 2π, se for seno e cosseno. O que acontece com o gráfico? Ocorre um deslocamento na vertical. Ele vai subir ou descer? Bom, quando ele vai subir? Quando esse k for um número maior que 0. Quando esse k for um número menor que 0, ele desce. E o que vai acontecer com a imagem? A imagem vai alterar. Então, alterar como? A imagem antiga, não é de menos 1 a 1? Eu vou somar menos 1 mais k e menos 1 mais k e menos 1 mais k. Mais 1 mais k. Vamos ver o primeiro exercício, que justamente é a primeira situação. Olha lá. O meu exercício pede: esboce entre 0 e 2π o gráfico da função y é igual a seno x, tá? Então, dá para perceber, ó, que a nova função é k mais x mais f de x. Então, eu tenho que essa nova função, tá? Ela é representada por, tá? G de x, k mais f de x. Quem é o k? O k é o 1, olha lá. Qual é a velha função? É a função seno, certo? Tá? Então, vamos ver o que acontece com essa nova função. G de x é k mais f de x. O que acontece com o período? O período novo é igual ao período velho, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o gráfico da função f de x, tá? O que vai acontecer com a nova função? Eu sei que é 1 mais seno x. O k, no caso, para mim, nessa situação, é o 1, correto? Então, vamos lá. Se o k é 1, se for k maior que 0, ele sobe. Se for k menor que 0, ele desce, tá? Então, vamos lá. Quem é k? O k é 1, tá? Se o k é 1, k é maior que 0. O que vai acontecer com o meu gráfico? Ele sobe.
ele vai subir. Quanto ele vai subir? O valor do K. Então, ele vai subir 1, tá? Se ele vai subir no eixo Y, correto? Então, todos os valores que eu tenho aqui, eu subo 1. Então, ó, ele não é 0, 0, ele vai subir, vai ficar 0, 1. Ele não é π sobre 2 e 1, se ele vai subir 1, ele vai ficar π sobre 2 e 2. Ele não é π e 0, ele vai ficar π e 1. Todos os pontos vai subir 1. Ele não é 3π sobre 2 e menos 1, menos 1 ele vai subir, ficou 0. E ele não é 2π e 0, ele vai ficar 2π e 1. Então, olha o que vai acontecer. Vai ficar exatamente o mesmo, só vai subir 1. Então, olha lá. Ele vai vir para cá, para cá, para cá e para cá. Exatamente a mesma coisa. O que aconteceu com ele? Ele deslocou 1 para cima. Então, olha, essa nova função, quem que é a nova função? Y é igual a 1 mais seno x. Correto? Então, vamos lá, o que ele pede. Qual é o período novo? O período novo é igual ao período velho. Se o período velho é 2π, o período novo também será 2π, tá? E a imagem? A imagem, ela não subiu 1, tá? Ou eu faço a formulinha aqui, ou eu observo, tá? Ó, qual que é a imagem dela? O que eu usei da rosa, tá? Eu usei do intervalo de 0 a 2. Então, ó, de 0 a 2. Correto? Então, eu vou observar essa primeira parte do exercício, tá? O que aconteceu com o meu gráfico? Eu vou pôr aqui, ó, só para vocês observarem. Houve um deslocamento na vertical, ou seja, ele subiu 1, tá? Então, ó, ocorreu um deslocamento na vertical. O que aconteceu? Ele subiu 1. Por que 1? Porque o K valia 1. Ah, e se fosse 2? Subiria 2, tá? Bom, o que mais que eu observo aí também? Ocorreu uma alteração aonde? Na imagem. Então, ó, ocorreu uma alteração na imagem, tá? Que alteração? Como é que eu calculo essa alteração? Menos 1 mais K e 1 mais K. Eu vou pôr aqui para vocês, ó. Menos 1 mais K e 1 mais K. Eu fiz direto lá observando o gráfico, mas eu posso fazer assim. Então, vai ficar o quê, ó? Menos 1 mais. Quem é K? K é 1. 1 mais. Quem é K? K é 1. Olha a minha resposta que nós fizemos direto ali, ó. Menos 1 mais 1, 0. 1 mais 1, 2. Então, alterou a imagem para 0 e 2. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver o que pede meu segundo exercício. Exatamente a mesma coisa, ó. Esboce entre 0 e 2π o gráfico da função y é igual a 2 seno x. Então, vamos ver o que eu tenho de variação, tá? Olha lá, no resumo. Eu vou deixar esse resumo para vocês no mural, tá? G de x é K vezes F de x, tá? Então, vamos observar aqui, vou deixar aqui para vocês, ó, observarem o que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que a minha função dada é y é igual a 2 vezes seno x, tá? Então, eu percebo que a minha função é K vezes F de x, concordam? Tá? Então, o que eu vou pensar aqui, tá?
quem é K? K vale 2, certo? Se K vale 2, o que vai acontecer com o meu gráfico? Vai ocorrer uma deformação na vertical. O que é deformação na vertical? Ele vai abrir ou vai fechar? O X vai ficar o mesmo. Se o K em módulo for maior que 1, ele abre. Se o K em módulo for menor que 1, ele fecha. Então, quem é K? K é 2. K é maior que 1. O que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai abrir, tá? Ele vai abrir. Quanto? Quanto que ele vai abrir? Ele vai abrir 2. Mas o que é abrir? É na vertical, tá? Ele, olha o que acontece, ó. Ocorre uma deformação na vertical, tá? Então, ele abre ou fecha. Então, vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Se eu quiser fazer a tabelinha, eu faço. Se eu quiser fazer, como é que eu vou dizer? Se eu quiser fazer por raciocínio, eu faço, tá? É a mesma coisa se eu tivesse uma tabelinha assim, ó. X e o Y e a função y é igual a 2 seno x, não é? Então, eu vou pensar assim, quem que eu uso? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E 2π, tá? Então, olha, os valores, tá? Para o gráfico, isso aí vocês já aprenderam, tá? Então, eu vou pensar assim, ó, y é 2 vezes o seno do x. Quem é o seno do x? 0. 2 é 0, 0. Tá? Aqui, y é igual 2 vezes seno do x. Quem é seno do x? Π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Tá? Aqui, y é 2 vezes seno de x, mas seno de x é π, 0. Então, 0. Y é 2 vezes seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Vai valer menos 2. E, por último, seno de 2π. Seno de 2π é 0, tá? Então, eu tenho esses valores. Que valores? Ó, 0, 0... Quem mais? π sobre 2 e 2, π sobre 2 e 2, π e 0, tá? 3π sobre 2 e menos 2, 3π sobre 2 e menos 2, e 2π e 0. Então, olha o que eu vou ter no meu gráfico, ó. Ele sobe na mesma curvinha. Ele desce e ele sobe de novo. Tá? Então, o que aconteceu com ele? Ele abriu na vertical, certo? Então, olha, o que aconteceu com o meu gráfico quando é y igual a k vezes seno de x? Ocorre uma deformação na vertical. Então, olha lá, o que eu vou pôr aqui, ó? Ocorreu uma deformação na vertical. Então, o que aconteceu? Ele abriu. Quanto ele abriu? Ele abriu 2, tá? Bom, e da mesma forma, o que vai acontecer com a sua imagem? Vai alterar. Então, ó, dá para reparar, dá para perceber aqui, ó, que a imagem foi de menos 2 até 2. Como é que eu consigo aqui essa alteração na imagem, tá? Ó, na imagem, eu consigo pela formulazinha da imagem, ó, menos 1 vezes K e quem mais? 1 vezes K em módulo, né? Tá? Então, vai ficar
Menos 1 vezes o K. Perdão. Quem que é o K? O K vale 2. E 1 vezes o K. Quem é o K? 2. Então, eu tenho a imagem, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes 2, 2. Correto? E o período continua, ó, vou pôr aqui. O período continua 2π, porque não ocorre alteração no período. O período velho, o novo, é igual ao período velho. Ok? Então, ó, se eu não souber a teoria, eu não consigo fazer os exercícios dessa aula, tá? Vamos seguindo, então. Olha o que acontece nesse próximo, tá? Ele vai... ele pede assim, ó. Esboce um período do gráfico da função y é igual a seno de x mais π sobre 4, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. Y é igual a seno de x mais π sobre 4. Então, vamos ver o que acontece com essa situação. Olha lá. G de x é igual a f de x mais k. O que vai acontecer? O período novo vai continuar sendo igual ao período velho. Então, o período não alterou. Continua 2π. O que acontece com o gráfico? Ocorre um deslocamento na horizontal. Então, ele vai andar para a direita ou para a esquerda. Se o K for maior que 0, positivo, o gráfico desloca para a esquerda. Quanto? A quantidade do K. Se o K for menor que 0, negativo, o gráfico desloca para a direita. Quanto? A quantidade do K. E o que acontece com a imagem? Ela não altera. Então, ó, não alterou o período e nem a imagem. Então, eu já posso colocar aqui, ó, que o período continua 2π e a imagem continua de menos 1 a 1. O que vai acontecer, tá? O meu gráfico, ele é da forma seno de K, de x mais K, correto? Ó, x mais K. Então, quem é o K? O K é π sobre 4. Se o K é π sobre 4, tá? O meu K, olha lá, se o K é π sobre 4, o meu K é positivo. O que vai acontecer? Ele vai deslocar para a esquerda. Se ele fosse negativo, ele vai deslocar para a direita. Então, ó, o K é o quê? Maior que 0. O que vai ocorrer? Ele vai deslocar-se para a esquerda. Quanto? Tá? O valor de K. Correto? Π sobre 4. Então, ele vai ficar exatamente igual. Ele só vai andar para a esquerda o valor de π sobre 4. Então, tá, ó. Quais são os pontos que eu tenho da função dada, tá? Eu tenho aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, correto? Ele vai deslocar-se π sobre 4 para a esquerda, tá? Então, olha o que ele vai. Se ele era 0, ele vem para menos π sobre 4. Esse deslocamento aqui não é π sobre 4, tá? Então, que mais? Ele é π sobre 2, ele vem para π sobre 4, correto? Ele era π, ele vem para quem? Ele vem para 3π sobre 4, tá? Ele era 3π sobre 2, ele anda 3π sobre 4. E ele era 2π, ele vem 7π sobre 4. E a imagem permanece a mesma. Pessoal, só para lembrar o que é π sobre 4, é a metade de π sobre 2.
tá? A metade de π sobre 2 é π sobre 4. Então, ó, percebe que o próprio gráfico já dá isso para vocês, tá? Então, olha o que vai ficar. π sobre 4 e 0, tá? Menos π sobre 4 e 0, π sobre 4 e 1, 3π sobre 4 e 0, 5π sobre 4 e menos 1 e 7π sobre 4 e... Então, olha o que vai acontecer com o meu exercício, ó. Meu gráfico, ele vem aqui, tá? Ele desce lá e ele vem aqui. Tá? Ó, eu vou pegar a rosa para vocês perceberem bem a diferença dele, ó. Tá? O que aconteceu? Ele deslocou-se π sobre 4 para a esquerda, tá? Então, não mudou a imagem e não mudou o período, tá? E o último exercício, ele fala assim, ó, esboce a função y igual a seno de 2x. É a minha última variação. Então, olha lá, g de x é f de kx. O que acontece com o período? Vai mudar. O período novo é igual ao período velho dividido pelo módulo de k. E o que vai acontecer com o gráfico? Ocorre uma deformação na horizontal. E também ocorre uma alteração no período, tá? Se o k for maior que 1, ele fecha. Ó, deformação na horizontal, tá? Deslocamento, ele anda. Deformação, ele vai abrir ou vai fechar, tá? Se for menor que 1, ele abre e a imagem não vai alterar. Então, vamos primeiro trabalhar com período e imagem, tá? Ó, a imagem continua menos 1 e 1, correto? Então, eu vou pôr aqui, ó, a minha função é y igual a seno de 2x. Se seno de 2x, eu sei que a minha função é f, não é isso? G de x é seno de x, estamos na última, né? Seno de x é seno de k vezes x. Então, olha, g de x é seno de k vezes x. Muito bem. Quem é o k nesse nosso exercício, tá? O k nesse nosso exercício é 2, certo? O k é maior que 1. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai fechar. Quanto ele vai fechar? 2, certo? Então, ele vai encolher, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai encolher, tá? Então, o que vai acontecer com ele? Ocorre uma deformação na horizontal, tá? Se ocorre uma deformação na horizontal, no caso, ele vai fechar. Quanto ele vai fechar? Ele vai fechar 2. Por quê? Como é que eu vou perceber isso? Pelo período, ó. O período novo é igual ao período velho dividido pelo módulo de k, tá? Então, quem que é o período novo? O período velho, 2π. Quem que é o k? O k é 2 em módulo. Se eu simplificar, o meu período passou a ser π. Então, ó, período π. Então, tudo que acontecia em 2π vai acontecer em π, tá? Então, ele vai acontecer daqui para cá. Então, eu sei que eu vou usar a metade de π sobre 2 e a metade daqui. Quem é aqui, ó? Metade de π sobre 2 é π sobre 4. Então, 1π sobre 4, 2π sobre 4, que simplificado é π sobre 2, 3π sobre 4 e 4π sobre 4, que é π. Então, eu vou ter
a mesma situação, ó. Que situação? Ó, 0, 0, π sobre 4 e 1, π sobre 2 e 0, 3π sobre 4 e menos 1 e π zero. Então, olha o que vai acontecer com o meu gráfico, ó. Exatamente a mesma coisa, só que ele vai ficar pequenininho, tá? Ele vai encolher, no caso, tá? E percebem que a imagem não alterou, tá? Continua a mesma. O último exercício, lembra que eu falei para vocês que vocês têm que observar o jeitão da sua curva para ver se isso é uma função seno ou se é uma função cosseno, tá? Então, a primeira coisa que eu vou observar, olha o tipo de curva dele, ó. Olha lá, tá? Tem mais cara de seno ou mais cara de cosseno, tá? Então, o que eu vou perceber, tá? Ah, ele já deu, ó. Eu não percebi aqui, ó. A minha função está em cosseno, tá? Já sei, já determinou. Então, vamos lá. A variação da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos, P em milímetros por Hg, em função do tempo, T em segundos. Então, ó, a pressão em função do tempo está representada no gráfico seguinte. Observe que a imagem da função está no intervalo de 80 a 120. Olha a imagem, ó, de 80 a 120. Essa é a imagem, tá? E que seu período é 0,75 segundos. Então, olha, o período dela é daqui até aqui, porque aqui ela se repete, tá? Ou seja, 3/4 do segundo. Com base nessas informações, determine uma função da forma y é igual a mais b vezes cosseno de kt, em que a, b e k são constantes reais representados nesse gráfico. Então, a primeira coisa que eu vou observar, tá? Ocorreu uma mudança no período, tá? O período da função cosseno, tá? Não é 2π? Qual é o período desse? Passou a ser 3/4. Então, ocorreu ocorreu uma alteração no período, tá? Por que ocorreu uma alteração no período? Porque a função aqui, ó, é k vezes t. Então, vamos achar o período, tá? Quem é k? Para eu poder ver o que aconteceu aí, tá? Que é esse K aqui, ele tá pedindo K. Então, olha, o período novo é igual ao período velho dividido por módulo de K. Quem que é o período novo? É 3/4. Quem que é o período antigo da função cosseno? É 2π. Eu tenho condições de achar K. Então, extremos e meios, módulo de K, 3 módulo de K é 8π. Então, K em módulo vai ser 8π sobre 3. Então, achei o K, tá? Portanto, a minha função ficaria por enquanto assim, ó. Y é igual a mais b vezes cosseno de 8π sobre 3t. No lugar de K, eu coloquei o período dela. Correto? Bom, o que eu vou fazer, tá? Eu vou tentar achar agora A mais B, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para x0 e para x 3/4 ou 0,75, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar achar A e B. Então, eu vou pôr lá, ó, para x igual a 0, tá? Como é que vai ficar a minha função? Para x não, para t, né? Porque o x aqui é t, desculpa. Então, vai ficar assim, ó, y é igual a mais b vezes cosseno de 8π sobre 3t.
Se eu substituir o t por zero, olha o que vai acontecer, ó. Vezes zero, tá? Então, y vai ser a mais b vezes cosseno de 8π sobre 3 vezes zero, dá zero, tá? Então, y é igual a mais b vezes cosseno de zero, eu sei que é 1. Então, ficou y é igual a mais b, tá? Mas eu sei que quando o t vale zero, o y vale 80. Então, eu sei que a mais b vale 80. Eu estou na expectativa de achar o a e o b, que é o que o exercício está pedindo, tá? Então, vamos lá. O que eu posso usar também? Se eu usei para t igual a zero, eu posso usar para t igual a 0,75, que o y vale 20. Então, eu vou pôr lá, para t é igual a 0,375. 375 em fração é 3/8. Como que eu faço isso? 375 milésimos e simplifico, tá? Então, como é que vai ficar a minha função? Y é igual a mais b vezes cosseno de 8π sobre 3t. Então, o y eu sei que é 120. Então, ficou, ó, 120 a mais b vezes cosseno de 8π sobre 3 vezes 3/8. Olha lá, simplifico, simplifico. Eu tenho lá que 120 é igual a mais b vezes cosseno de π, tá? Eu sei que cosseno de π vale menos 1. Então, eu tenho que 120 é a b vezes menos 1, menos b. Portanto, eu tenho a menos b, que é igual a 120. Perceberam que eu tenho aqui um sisteminha, tá? Então, vamos ao sistema, ó. A mais b é 80 e a menos b é 120. Cancelo, 2a é 200, o a passa a ser quanto? 100. Só falta achar o b. A mais b é 80. Se o a vale 100, 80 menos 100, o b vale 20, tá? Então, eu preciso dessa forma agora, eu tenho a minha função. Qual seria a minha função? Ó, y é igual a mais b vezes cosseno de k vezes t. Então, ele ficaria o quê? Ó, 100 menos 20 vezes cosseno de 8π sobre 3t, tá? Consegui achar o a, o b e o k, ok?